Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica e psicóloga escolar da 15ª DIREC e especialista em educação inclusiva e especial. Nós estamos aqui hoje reunidos diretamente da 15ª DIREC em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, para dar início aos nossos podcasts DIRECcast. E hoje nós temos a pauta aqui: Consciência Negra na Escola, o papel da educação na luta antirracista. E para isso, é claro que eu estou aqui acompanhada dessas maravilhosas, lindas, que vão fazer esse momento de interação juntamente com a gente, nesse momento tão especial, nesse mês tão especial da consciência negra. Lembrando que nós estamos fazendo isso não só porque é o mês da consciência negra, novembro, mas porque é muito importante a gente falar, trazer essa pauta antirracista, falar sobre a diversidade e sobre a importância desse tema. Eu estou aqui com as meninas que vão se apresentar para vocês agora, tá certo? Pode falar, Mariana. Meu nome é Mariana, eu estudo no 5º ano da Escola Estadual José Guedes do Rego. Eu venho de família negra por parte de pai e eu gosto muito de arte em todo sentido. Olá, eu sou professora Ielândia, mulher negra, afro-indígena, mulher quilombola e professora da educação básica de ensino da rede estadual do Rio Grande do Norte e da rede municipal de Pau dos Ferros. Estou muito feliz em estar aqui partilhando essa mesa ou essa roda de conversa com pessoas tão potentes. Meu nome é Gilmara, eu estou articuladora da FGV aqui na 15ª DIREC. Para mim é muito importante estar falando sobre este tema. Pronto, meninas, a gente vai fazer meio que, como a professora citou, um círculo de diálogo, né, para falar sobre isso. E a gente vai fazer por meios de perguntas e respostas. Aqui nessas vasilhinhas de barro nós temos algumas perguntas e respostas e elas vão retirar para irem respondendo de acordo com a sequência. Vamos começar por Mariana, a nossa aluna. Pode tirar Mariana. Pode deixar que eu leio. Obrigada. Mariana, você sente orgulho da sua cor, cabelo e história? Sim, eu sinto muito orgulho. Antes eu não sabia reconhecer o que era a minha pele, mas eu sempre busquei. E eu reconheço que cada parte de mim é um pedaço de resistência, é um pedaço de raiz. Eu sei que minha pele é minha identidade, que meu cabelo é sinal de quem veio antes de mim. E eu sinto muito orgulho da minha história, de saber todas as pessoas que vieram antes de mim para abrir caminho para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Então, eu sinto muito orgulho nessa parte. Tá certo, muito obrigada. Que linda, Mariana. Vamos lá, professora? Ah, tá. E que pergunta vem para a professora? Vamos lá. De que forma você percebe que a construção da autoestima contribui para o fortalecimento do orgulho negro entre os estudantes? De que forma? Primeiro, assim, tudo vai ser bem no âmbito da educação. O que primeiro eu vejo, antes de tudo, é a escola, dentro do seu fazer pedagógico, desconstruir currículo. Quando a escola desconstrói o currículo, por que desconstruir o currículo? Porque nós temos um currículo muito eurocêntrico, onde tudo que é nos apresentado nas escolas tem um padrão eurocêntrico de beleza, de cultura. E aí, para trabalhar essa autoestima do aluno na escola, é necessário, com muita urgência, ressignificar ou desconstruir mesmo o currículo que ainda está vigente. Porque o currículo ainda é muito forte para meninos e meninas brancas. Ainda não alcança como deveria alcançar os meninos e meninas negras. E aí a gente precisa fazer essa desconstrução. Por quê? Essa questão antirracista, né, de educação antirracista, ela já está posta em lei. A 10.600
10.639 a 11.645, elas já estão postas. Então, a lei já diz. Agora, cabe à escola fazer esse trabalho, né? Vir contra. Então, como fazer? É ensinar esses alunos, levar a reflexão de que a história do povo preto não começa com a escravização do seu povo, né? Do nosso povo. Vem muito antes. Dizer a esses alunos, trabalhar dentro do âmbito, no chão da escola, nas políticas pedagógicas dentro da escola, que o preto tem história na construção desse país. É contar a história preta das coisas, né, como diz Bárbara Carini em uma de suas obras. É contar quem fez a ciência, quem fez a arquitetura, vem tudo de África, vem tudo de mãos pretas. Então, há uma história preta que não está sendo contada no livro didático. A história ela precisa ser contada no âmbito educacional. E falar, né, dessa beleza negra que nós temos. Né? Não quebrar esse padrão eurocêntrico e trazer essa beleza afro-brasileira, a beleza africana, para que a autoestima dos nossos alunos esteja elevadas. Né? Que possamos elevar essa autoestima. Que eles possam se encontrar na literatura, que eles possam se encontrar na arte, que eles possam se encontrar na ciência, porque nós estamos na ciência, nós estamos em todos os espaços. E o livro didático ele tem negado tudo isso. Então, é a gente fazer essa reconstrução. É como eu digo sempre aos meus alunos. Vamos contar a história a partir de onde? Em vez da proa, do navio, a gente conta do porão, do quilombo, da senzala. Pois é, porque a história contada nas escolas ainda está da proa do navio. Era quem estava lá em cima. Né? E ainda não ouviram quem estava lá. Será que quem estava lá no porão conta a mesma história de quem estava na proa? Com certeza não. Né? Será que quem está lá no quilombo conta a mesma história de quem está lá nos grandes centros urbanos da elite, vivendo os privilégios da branquitude? Não. Então, para trabalhar essa autoestima dos alunos, é preciso trabalhar essa identidade e essa pertença de ser. Sim, professora, que lindo. Quem dera eu tivesse tido uma professora dessa. Quando eu fui da idade de Mariana, que eu estudava, anos 90, né? A gente não tinha, era tudo também muito branqueado, pior ainda. Então, não tinha essa questão da identidade, a história negra realmente não era vista para além da escravidão, era só o que se dizia, e eu acho que eu ainda estou construindo a minha autoestima como mulher negra, porque eu fui tão branqueada, tão apagada, a minha identidade foi tão diminuída que eu ainda estou nesse processo de construção da minha identidade. E eu até falei para ela ontem, quando a gente conversava, para mim, ser negra foi tornar-se. Porque a minha infância inteira, a sociedade tentava me branquear. Isso. E a própria Neuza Santos, ela traz uma literatura que trata sobre o tornar-se negro. Tornar-se negro. E muitas vezes nós nos tornamos negros dentro da escola. Que é a escola que nos dá os nãos porque somos negros. Então é muito cruel quando você se torna, se percebe preto na escola. Como eu venho de comunidade quilombola, então lá eu já nasci preta, já nasci linda, já nasci bela, a minha cultura era o ápice, mas quando eu chego na escola, as pessoas me olham e dizem que meu cabelo é pichaí, que meu lábio eu sou beiçuda, e aí eu começo a me perceber pelo olho da escola, e depois eu descubro que o olho da escola é branco. É verdade. E ele me marginalizou, me estereotipou, e aí a partir daí eu já começo a pensar em ser professora. E não viver o silêncio que os meus professores viveram. Porque todos os meus professores ouviram tudo aquilo, quando me colocavam lá atrás para sentar, porque meu cabelo incomodava, né? Tomava a visão de todo mundo. E eu paro para pensar, depois, no percurso, o silêncio dos professores falou muito. É verdade. Eu percebo muito essa cultura do silêncio, né? Acerca dessa questão. Vamos continuar? Pode tirar, Gilmara. Vamos lá. Qual conquista do movimento negro você considera mais significativa? Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu quero pedir licença em falar sobre esse tema, por ser uma mulher branca e não estar no meu lugar de fala. Eu peço licença à professora,
a Mariana, peço licença aos meus ancestrais por me permitir estar aqui e trazer essa pauta bastante significativa e necessária. Sim. Que a gente não fale só sobre pautas antirracistas no período de novembro, que isso seja uma constância dentro das nossas instituições escolares. Porque já passou da hora da gente ressignificar tudo que foi feito com os nossos ancestrais, com os nossos povos, os que vieram antes de nós. Então, a gente precisa de respeito. Acho que a palavra-chave é respeito. Então, só repita aí, por favor, Fê. Repito com certeza. Qual conquista do movimento negro você considera mais significativa? Para o tempo atual, eu acho que só em a gente falar sobre este tema já é uma conquista. Porque não se falava, existia um apagamento. Como você mesma disse agora há pouco, que não se falava isso nas escolas, não se falava isso, a branquitude estava dentro de todos os espaços, inclusive nos livros didáticos. Então, isso é uma conquista. Talvez não seja mais importante, mas é uma conquista. A gente não pode deixar de dizer que é uma conquista. Hoje, os nossos, eles têm lugares, né? Tem lugar de fala, que antes não tínhamos, né, professora? Então, hoje a gente já vê os nossos apresentando telejornais, a gente já vê os nossos médicos, a gente sabe que é uma minoria, mas a gente já consegue enxergar. Então, isso é um avanço. Então, que a gente sempre possa trilhar espaços para os nossos, para que a gente sempre possa deixar o nosso povo ter espaço. Acho que isso é que é importante. É verdade, professora, muito pertinente a sua fala. Vamos lá, Mariana, tirar mais um? Mariana, você já ouviu falar sobre seus antepassados ou sobre pessoas negras importantes na história? Como você se sente quando fala sobre isso? Bom, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre os meus antepassados, mas com conversas com a professora, com trabalhos, eu pude desenvolver mais essa curiosidade para pesquisar sobre as minhas raízes, sobre os meus antepassados. Então, inclusive, teve um trabalho recente sobre uma árvore genealógica na escola, em que eu tive mais segurança para falar sobre os que vieram antes de mim. Conheci mais sobre a minha família por parte de pai, que era uma família negra, com descendência indígena, que eu não sabia muito sobre. Então, isso me deu mais segurança para falar sobre, sabe? E pessoas negras importantes na história, como já falado, antes a gente não via pessoas negras em lugares importantes, como médicos, grandes escritores, mas a gente já vê pessoas, inclusive da música, que usam a sua arte para falar sobre isso. Então, pessoas como Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, que foram um sinal de força, resistência, luta, inteligência. Da música, que eu gosto muito de pensar. E uma pessoa, eu sou bailarina, eu gosto muito de dança, e uma pessoa que eu admiro muito é Mercedes Baptista, que foi a primeira bailarina negra no Brasil, foi, se eu não me engano, no Teatro Municipal do Rio. Ela foi a primeira pessoa nesses padrões da beleza, da dança, a se encaixar. Então, não a se encaixar, mas a reformular esses padrões. Então, ela foi a primeira pessoa que reinventou a dança, misturando o balé clássico com o contemporâneo africano. E isso é muito bonito. Ela morreu, se eu não me engano, em 2014. E ela foi um grande sinal de que não são os padrões. Não é a gente se encaixar nos padrões. É a gente se reformular a fazer os padrões se encaixarem na gente. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Você falando é lindo. É. Que mais Mariana, já eu acho, por né, aí. que mais Marianas e mais professoras e Elândias e Gilmaras.
emocionante de ver, de verdade. Parabéns, professora, porque isso eu vejo muito um dedo, me permita dizer, um dedo seu, né? Então, assim, é muito importante. Eu chego a ficar emocionada, porque a gente não vê isso, não é uma constância. Então, assim, a gente já falar desse tema, para mim, já me mexe muito. Sim. Né? Então, assim, e ver uma jovem de 11 anos com a propriedade dessa de falar sobre esse tema, então, assim, parabéns, Mariana, que você trilha esse caminho e levanta a bandeira da nossa ancestralidade, porque é isso que o Brasil precisa, é isso que o mundo precisa. É, sim. Eu acho interessante quando vê a pergunta de qual foi a última fala aí de pessoa, história? Não. Como ela você já ouviu falar sobre seus antepassados ou sobre pessoas negras importantes na história? Era sobre essa pessoa negra importante. A gente está fazendo uma atividade do projeto de leitura, né? E eu acho que não cita não, Maria. Aí eu, gente, olha, vocês vão pesquisar personalidades negras importantes para a gente trazer para o nosso projeto. Aí eles chegaram comigo. Gente, olha, não é não, minha gente, não é a professora, é a personalidade negra importante. Ele chega, professora, você é negra, é importante. Então, isso é muito interessante, né? Mas olha só, eu nem sabia disso e disse o quê? Eu vi, Mariana, um dedo seu. Sim. Então, olha só como a referência, né? Como referencia. Então, que bom, Mariana, que você tem como referência a professora, a sua professora. Eu achei muito interessante quando eles vieram. Não, minha gente, tira a professora, vamos pensar aí. Em outras personalidades. Mas a primeira que eles pensaram foi a professora. Isso é muito lindo. Mariana? Né? Eu não sei como eles chegaram à conclusão. Isso, pela sua importância, professora. Pela sua importância. Professora, isso é fruto do seu fazer. Mas eu achei muito engraçado. Eu muito empolgada falando sobre a importância e fiquei cogitando alguns que a gente já trabalhou. Resumir a professora, gente. É muito engraçado. Eu ler. Ai, gente, que lindo. Que momento maravilhoso com vocês. Como a escola pode promover a participação da comunidade e das famílias nas discussões sobre identidade, igualdade racial e valorização da cultura negra? Há vários caminhos. Como estou aqui como professora, e principalmente da Escola José Guedes, eu estou muito feliz em ver como a escola está conduzindo vários trabalhos, mas vou citar o de literatura, né, como se está a condução. Logo no início do ano, a gente senta, pensa no tema, na temática, onde vai tratar sobre as negritudes, histórias, memórias da negritude, e há processos formativos dos próprios professores, né, dos formadores, e aí traz a família para conhecer que projeto está sendo realizado e como ele vai culminar. Então, pelo fazer pedagógico, por esse que às vezes passa despercebido nas escolas, né? Você faz um trabalho e a família fica muito aquém daquilo que está sendo trabalhado. E achei incrível quando a Escola José Guedes disse, olha, se é da escola, a comunidade escolar faz parte, e essa comunidade é a família. E a família está ciente, está a par, está participando. Tanto que agora, dia 29, houve o feedback, o papo pedagógico, a entrega de resultados do terceiro bimestre e a orientação dada pela equipe da escola, né, supervisor, gestão, é que trouxéssemos o que nós já fizemos até agora com relação ao tema do projeto ou às discussões sobre negritude. E aí, trabalhar a comunidade é trazer essa comunidade para o chão da escola. É entender que a escola não é feita de professores e alunos, gestão, mas a escola é feita pela família, pelo comércio ali vizinho, né, os profissionais que adentram a escola e também usufruem do serviço da escola, né? Então, há muitos caminhos e penso que a literatura é um caminho grandioso para se trabalhar e trazer essas discussões para essa comunidade. Sim, professora, eu achei lindo quando a senhora disse assim, no começo do ano, a gente já verifica como é que a gente vai fazer, como a gente vai encaixar esses projetos.
Então, não é só em novembro, né, professora? Porque o racismo estrutural não é algo que acontece só em novembro. Ele acontece todos os anos, ele acontece todos os dias, em situações que às vezes a gente nem percebe. Com certeza. Né? Exatamente. Quando chega aquela pessoa e diz assim, você alisa o seu cabelo? Que lindo, o seu cabelo é mais bonito liso do que cacheado. Né? Uhum. Eu vi muito esses dias, que já que está se aproximando o dia 20, né, que é o dia consagrado no Brasil, agora feriado, né, professoras e Mariana, da consciência negra, é como se a sociedade e até os próprios profissionais, professoras, ainda ficassem um pouco perdidos de como lidar com esse tema. Dia 20 é a consciência negra, então a gente vai pegar aqui essas fotos de pessoas negras e a gente vai fazer o cabelo. A gente vai colocar macarrão no cabelo desse desenho, a gente vai colocar feijão no cabelo desse desenho. Muitas vezes são desenhos que têm características irreais, que nem um aluno trouxe para mim esses dias na escola um desenho de uma pessoa negra. Era um desenho, mas tipo assim, era uma boca vermelha muito escura, eram uns olhos arregalados enormes. E como a sociedade vê a nossa aparência de uma forma deturpada, né? Aquela coisa aumentada, aquela, né? E cabelos são texturas, né? A gente tem, ontem a professora me mandou um arquivo que tinha as gramaturas, né? Dos cabelos, dos cachos, dos crespos. Então, não é, eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, que não é a gente chegar para um aluno e dar uma folha. A gente vai montar o cabelo dessa boneca, coloca aí um macarrão. O que vocês acham? Né? Pega um feijãozinho. Não tem a história ali, né? A identidade, a ancestralidade. Mas como a professora bem disse, que na primeira fala dela, que ela referenciou, que diz que a gente tem no Brasil 2 leis que reverenciam isso, está na BNCC. Então, precisa realmente reformular o nosso currículo. Sim, é verdade. Se não existir essa reformulação no nosso currículo, então, assim, a gente vai continuar falando, vai continuar sendo pautas, né, levando as pautas para as escolas, puxando a escola, mas assim, se não tiver realmente essa formulação no currículo, então a gente é como se estivesse remando contra uma maré, embora que a gente sabe que muitas coisas a gente tem avançado, mas se faz necessário, né, professora, essa reformulação no currículo. Justamente para não ter essas ideias, um macarrão no cabelo, né? E a gente sabe que o cabelo, para a negritude, é um símbolo de resistência. Sim. Né? Então, assim, eu usar um turbante, e eu adoro um turbante porque eu sou de terreiro, eu vou ao terreiro, e eu sempre que posso estou de turbante, então, assim, é um marco de resistência para nós, enquanto pessoas negras. Eu não estou aqui no meu lugar de fala, então tenho que ter cuidado com isso. Eu sou branca, tenho uma pele clara, mas eu tenho a minha ancestralidade e eu sou de terreiro. Então, por eu ser de terreiro, eu estar no terreiro, eu vivenciar a minha ancestralidade no terreiro, então eu posso usar meu turbante, né, professora? Sim, sim. Entendeu? Mostrar que existe ancestralidade em mim, embora não tenha a cor da pele. Acho que é muito sobre isso também, a questão de pertencimento e identidade. Você querer se pertencer. É sobre isso. É sobre isso. Né, professora? Gente, que lindo, né? Nós temos mais 2 perguntas finais para as professoras. Pode tirar, gente. Engraçado que é um tema assim que eu fico nervosa, professora. Deixa eu ler aqui. Como a educação pode ser um caminho para a igualdade racial? É deixar as escolas e os estudantes, a escola ser um espaço de pensar criticamente, né? Sobre uma educação antirracista, não se limitar só no falar racista. Mas, assim, de levar para o mundo e fazer os estudantes compreenderem a nossa origem, o nosso pertencimento, de onde vieram nossos ancestrais, como eles vieram, não só falar da proa do navio, e sim vir dos porões. Que fala linda, né? Então, assim, a gente precisa realmente abrir esse caminho. E, assim, que bom que a gente está aqui falando
para o mundo, né? Sobre isso. É verdade. A gente está construindo exatamente um diálogo, né, junto com o 5º ano. Espero que... Está me dando até a ideia, Maria, da gente publicar uma cartilha já, a partir das experiências lá do 5º ano. E eu já me convido, viu, professora, para fazer parte. Eu também quero. Vamos lá, Mariana, pensar nisso junto com os nossos, né? Nós temos crianças com esse nível de consciência, de letramento racial que Mariana tem lá na sala de aula, estão se construindo, né, nesse pensamento. E a gente precisa, eu acredito, Mariana, que para além da proa, trazer, sentar, e a gente descobre meninos na nossa sala que até então nem sabia que havia ancestralidade quilombola, e nas nossas aulas eles percebem, né, essa pertença de quilombo, essa pertença de negritude, e eu penso que a gente pode fazer algo, né, para além dessa proa, né, ouvir as histórias mesmo lá do porão do navio, ouvir a história da favela, ouvir a história, enfim. Gente, trazer os nossos. Trazer os nossos. E trazer, quando a gente fala assim, a gente precisa contar a história do povo preto, não a partir do sofrimento. Isso. Né? E a gente já desbancou um pouco a Princesa Isabel, né, Mariana, lá na sala de aula, que não foi mão da Princesa Isabel que houve essa libertação. A gente precisa falar de tantos outros, inclusive de Luiz Gama, do povo, né, de resistência preta, que lutaram, pessoas abolicionistas. Isso. Os maiores abolicionistas do Brasil foram pretos, mas quem aparece? A Princesa Isabel. Somente Princesa Isabel. Então, os nossos alunos, eles já conhecem e sabem quem são, de fato, os abolicionistas. Por que houve a Lei Áurea? Por conta do povo preto, esse movimento. A gente precisa contar a outra face da história. A outra face da história. Sim, por exemplo, a branquitude conta isso. Mas o que as pessoas escravizadas contam? Não é? Quando vocês... Eu estou lendo Nego Bispo, a gente precisa trazer à tona do que Nego Bispo fala, da confluência. A gente precisa confluir os assuntos e dizer, essa história aí está contada, mas deixa eu contar do meu lugar. Isso. Né? Do seu lugar é essa, mas do meu lugar é assim. Não é? E trazer esses contrapontos. E a gente tem construído aulas, em que posição, Mariana? De cócoras. A gente fica trocando experiência, construindo aulas de cócoras, literalmente de cócoras. Porque quando eu fico de cócoras mesmo, eu estou trazendo a 11.645 a partir dos povos indígenas e trago também a 10.639 a partir desse lugar de cultura afro-brasileira. Então, a gente constrói aulas de cócora, vem para cá. Porque quem ensinou a bater na gente foi a branquitude. Os povos indígenas ficavam de cócora para passar seus saberes para os seus mais novos. E eu me sinto mais velha, e que sou mais velha deles, e eu venho aqui, agora, o nosso fazer pedagógico é de cócora. Vamos ficar de cócora para vocês entenderem, literalmente, de onde parte a história de vocês. Né? A nossa história, onde nasce. E é isso, eu penso que a prática pedagógica, o currículo precisa ser construído de cócora, o currículo precisa ser construído a partir dos lugares de fala dos protagonistas, né, do ensino, dos saberes, para que assim possamos ter uma educação antirracista. Então, o governo do Estado agora está com um projeto riquíssimo, que é o curso, a formação RN antirracista. E fiquei muito inquieta quando estava lá no mês de setembro, outubro, nem lembro o mês, acho que setembro, onde tinha ali 200 professores, 300 professores, e dentre eles 5, 10, 15 diziam, eu já conheço a lei, estou aplicando. Gente, a grande maioria não se dava conta. Como assim? A 10.639 já tem 22 anos. Isso, uma lei de 2000, desculpa, professor, uma lei de 2003 e a outra de 2008. E ainda tem profissionais da educação que não reconhecem ambas as leis. Ambas as leis. Se não conhece, não implementa. Isso. Não é? E nós não estamos mais em fase de implementar a 10.639 de 2003. 2003. Não é? Nós não estamos mais em tempo de implementar. Não. Ela já tem que estar influindo. Ativamente nos currículos das escolas. E, infelizmente,
infelizmente, professora, até peço desculpa, né, por lhe interromper, infelizmente a gente não vê isso uma constância no chão da escola. E isso também é silêncio. É apagamento. É apagamento. E a gente precisa que haja, como diz o Nego Bispo, trazer esse diversal, né, para a sala de aula, né, trazer esse processo de cosmovisão também que o a confluência também que ele traz, a confluência nos saberes. E é muito interessante, Fernanda, ainda falando, desculpa. Pode falar, fica à vontade. Quando o Nego Bispo fala, a gente precisa trazer os mestres de saberes para dentro do espaço escolar. Porque quando ele diz assim, o sistema eurocêntrico, da educação eurocêntrica, só valida o que é escriturário, o que está escrito. E Nego Bispo, ele diz que saiu do seu quilombo para estudar, para poder ter validade as suas escrituras. E aí, quando ele volta para casa, o tio dele perguntou a ele, meu sobrinho, você sabe fazer essa mesa? Você sabe construir essa casa? Ele disse, sei não. Você sabe fazer coisas que o nosso saber cotidiano ensina? Ele disse, sei não. Ele disse, então deixa a escola e venha para cá. Não estou dizendo que é para os alunos deixarem a escola, mas é no sentido literário, dizer assim, então você lá, a escola, olha a leitura que ele quis nos ensinar. A escola está desconstruindo o que é seu. Ela não está mantendo o que é seu e reforçando o que é seu. Então, saia da escola. Mas ele não quis tirar a matrícula desse aluno, desse sobrinho, não. Ele só quis dizer para nós, professores, que muitas vezes o aluno que está lá na escola, ele está recebendo apenas um saber técnico e nós desconstruímos o saber dos seus mestres. Então, precisamos trazer esses mestres de saberes também para dizer que o saber dele é importante, mesmo que esse saber não esteja escrito. Isso mesmo. São os saberes da oralidade. Porque quando Mariana e nós estamos falando sobre os nossos saberes, porque alguém nos contou. Existem os escritores orais. E são esses escritores orais que me formaram. Quando eu penso em Dodô foi uma mais velha. Então, muito do que eu sei da minha história foi Dodô que contou e ela não escreveu. Não está no escriturário convencional, mas está na escrita tradicional, que é essa oralidade, é esse ouvir, é esse contar. É o saber da oralidade, que o Nego Bispo traz muito isso nas suas obras, né? O saber da oralidade, o você escutar e pegar aquele conhecimento. Através dos seus e levar. Né? Então, essa oralidade. E aí, estudando um pouco a BNCC, que é um documento muito recente, ela deixou lacunas sobre a educação para as relações étnico-raciais. A gente encontra algo lá em História, nós encontramos, muito legal, lá em História, mas se o professor não tem essa formação, não busca entender o que propõe, ou o que obriga, o que obriga a 10.639, aquele saber também vai passar muito aquém da sua prática pedagógica. Então, eu tenho essa crítica à BNCC. Há umas lacunas. E uma lacuna mais ainda gigante é para a educação escolar quilombola. Não tem. A BNCC não alcançou o meu povo. Quando lá não tem educação escolar quilombola, enquanto que também já está na lei, amparada. Mas um próprio documento que é feito a partir das nossas leis... Não referenciou. Então, há essa lacuna. Então, eu estou muito feliz com o RN Antirracista, porque tem uma cartilha aí desse tamanho, acho de 15 páginas, não chega nem a 15, mas que cabe dentro da BNCC. Ela vem suprir, né, uma cartilha elaborada por pelo Gilson Rodrigues, Túlio e Nádia Faria. É uma riqueza, e que todo professor ele deve estar lá com aquela cartilha, né, fomentando na sua escola, né, implementando na sua escola. Então, ele preenche muito da BNCC. Então, professora, ainda há muito o que fazer, né? Nessa questão dessa BNCC. Eu acho bonito o discurso de vocês, porque, assim, essa militância nada mais é do que ensinar, né? Às vezes a gente fala, essa militância não é ser agressivo, né? É ensinar. Uhum. A gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Quando a gente percebe ainda esses déficits. Isso. Vamos continuar? Quem é a próxima? Mari. Eu acho que a de Mari acabou, Mari.
Agora é só as professoras para finalizar. Pode retirar, professora. Ainda tem um aqui. Tem. Foram 3. Obrigada. Foram 3. Quais atividades, projetos ou estratégias pedagógicas você costuma desenvolver na escola para valorizar a identidade e a cultura negra? Tá. Eu constantemente, eu já enegreci o meu currículo. Né? O meu currículo está enegrecido, os meus planos de aula estão enegrecidos, as minhas sequências didáticas elas estão enegrecidas e até o meu atuar, né, Mariana, em sala de aula, ele está enegrecido na formação de mesa, na forma que a gente recebe, que nós nos cumprimentamos e nos recebemos todos os dias. É um currículo, já é enegrecido. E os alunos, eles percebem e estão também enegrecendo. Tanto as crianças que são negras e as crianças que são brancas, porque o ensino, a obrigatoriedade da cultura brasileira e afro-brasileira não é para meninos e meninas negras, é para a escola. Né? Então, são para todos os alunos. Para que assim a gente possa trazer uma reflexão sobre a prática antirracista e do racismo, seja o racismo estrutural, o racismo recreativo, porque nós temos o racismo recreativo e isso é constante na escola e nós estamos, vou usar até essa palavra que eu acho muito forte, que é combatendo tudo isso, esse racismo recreativo. A gente fala também lá sobre o racismo ambiental, esse racismo estético, né, da professora Zal, vou usar trança, por mim e por eles, para eles me verem de trança, me verem com o meu black, me verem com o meu coque, e me verem de escova, enfim. E aí eu já rodei, já esqueci a pergunta. Não, por mim você pode ficar falando aí até amanhã, né? Diga de novo a pergunta. Certeza, professora. Eu vou repetir a pergunta, mas eu queria que você explorasse mais sobre esse racismo recreativo. Como é que ele acontece? Tá, olha, gente, a blackface ainda está aí. Outro dia, uma amiga posta um blackface. Você lembra a nega maluca? E a gente já tratou sobre isso. Eu crianças, não sei a nega maluca na minha infância. Crianças, olhem, refutem, levantem bandeira quando vocês forem tiver alguma fantasia que tiver a negra maluca. Primeiro, há uma linguagem capacitista, que a gente já trabalhou também nessa perspectiva da linguagem capacitista. E, enfim, quando você diz o olho esbugalhado, a boca grande, é estereotipar a beleza nesse físico. Então, assim, o racismo recreativo, por exemplo, as piadas racistas, eu às vezes até esqueço, não me ligo tanto nelas. O racismo recreativo é dizer brincadeira. É parecido com o racismo velado? Não, o racismo velado é que a gente diz assim, por exemplo, eu tenho até amigo branco, eu tenho até amigo branco, minha gente, mas eu gosto, mas eu não sou, enfim, né? Não estou falando de racismo reverso, não. Às vezes aparece aquela pessoa branca e fala assim, eu não tenho preconceito, eu não sou racista, eu tenho pessoas negras na minha família. Então, meu avô era negro, né? Pronto, é algo muito velado. E o recreativo é dizer piadas. Né? Dizer assim, olha, correndo, negro correndo, parada é uma coisa, correndo é outra. Gente, eu não sei das piadas, não. Tem aquela que diz assim, negro quando não erra na entrada, erra na saída. Pronto, isso aí é um racismo recreativo. Diz como forma de piada, para brincar, mas ali é racismo, não é? Tantos outros, gente, que eu não lembro. Eu faço questão de não saber. No Espetinho. Eu fui no Espetinho e aí... Aquela questão, só é negra, mas é bonita. Entendeu? Eu sei. Eu fui no Espetinho recentemente, aí chegou uma pessoa e disse assim, eu quero um espetinho da cor do pecado, igual essa morena. Pois bem. Né? Isso. E na hora parece que a gente meio que fica sem reação. Eu não sei vocês, mas eu... Fica assim, é a questão... Eu disse, isso é um assédio, isso é um racismo, eu não sabia nem o que era aquilo na hora, sabe? É racismo mesmo. É racismo. Né? E quando o corpo da mulher negra está sempre para jogo, sim. Né? É aquela, como diz Elza Soares, é a carne, né, mais barata. E aí
vão se construindo e você se constrange e não rebate, né? Então, o racismo recreativo é piada. É usar o nosso nome para piada e dizer, mas eu estou só brincando. Eu só estou brincando, você também se ofende por tudo, né? Então, a gente também está lá na sala de aula com essa pauta de dizer assim, olha, isso é racismo recreativo, não é racismo de todo jeito, né? Está na estrutura. Então, o racismo estrutural é que você chega e as pessoas são racistas, eu não vou dizer assim, nem se percebe que são, mas está na estrutura. Você faz uma seleção, tem 10 pretos e 10 brancos, os 10 brancos, com certeza, eles vão ser contemplados naquela vaga de emprego, né? Os 10 pretos não, porque o racismo estrutural diz, olha, tem que ser bonita para ser recepcionista. E se construir um conceito que o preto não é bonito, né? E Benjó traz uma canção que diz assim, negro é lindo, Sim. Né? E nós somos lindos. Então, esse é o racismo estrutural. E esse recreativo é que vem sempre em forma de piada e a gente precisa rebater esse racismo recreativo. Né? Não tem nada de recreativo. Então, você se vestir de negra maluca, que é o blackface. É blackface, que é o contrário. Eu sou boa em inglês. E aí as pessoas vão lá, se divertem, tirar foto. Não, eu jamais tirarei a foto com uma mulher ou com qualquer personalidade que se vista e que se pinte a face. Então, e nas escolas, muitas vezes, tem uma apresentação, vão lá e pinta a criança de preta. Usa a pessoa preta lá, usa no sentido de trazer para a cena essa pessoa preta. É verdade. Né? Eu dancei na Nega Maluca nos anos 90 e eu lembro de tudo. Eu fui pintada, eu já era preta, mas eu fui pintada de preta, não era suficiente eu ser preta. Principalmente o rosto e o cabelo, enfim. Todas essas questões, né? Professoras, vocês, essa questão do racismo reverso, vocês acreditam que isso existe? Ou não? Para ser racismo tem que ser estrutural, né? O que vocês acham? Eu vi até um dos meus falando, que eu não lembro quem é, sobre isso. E eu vou dizer algo parecido com ele. Eu até acredito, passaria a acreditar no racismo reverso, se nós voltássemos a 1000 anos e as pessoas do continente europeu, que é o mais concentrado, questão de branco, fossem vendidos, fossem escravizados, fossem acorrentados. Não estou querendo que isso aconteça. Estou dizendo, eu só acreditaria no racismo reverso se tudo que aconteceu com o povo vindo de África acontecesse com as pessoas vindo de outros lugares, majoritariamente branca. Né? Então, eu acreditaria no racismo reverso. É dizer que o preto tem preconceito com o branco. Ou tem racismo com o branco. Racismo, né? Com o branco. Eu poderia acreditar no racismo reverso. Mas isso não vai acontecer. De jeito nenhum vai acontecer. Então, não há racismo reverso. Não existe. Não existirá racismo reverso. De jeito nenhum. Porque o racismo reverso tinha que estar na estrutura. Onde mora a maioria preta? Em que condições sociais? Né? Nos lugares mais periféricos, nos lugares com mais insalubridade, com lugares com mais criminalidade. É lá. Então, não há. Sob hipótese alguma, haverá racismo pelo avesso ou reverso. Não existe. Pode surgir discussões, sociólogos, antropólogos, estudiosos grandes, no sentido de pesquisa, não irá me convencer, eu e Elândia, que haverá racismo reverso. Que existe ou que existirá o racismo reverso. Porque racismo é estrutura. Racismo é estrutural, racismo é velado, racismo é ambiental, racismo enfim, racismo é religioso. Racismo é religioso. Né? Para que sofrer mais o racismo religioso que as pessoas de matriz africana? Eu sou mulher cristã protestante e leitora assídua do cristianismo que nasce em África. Aí quando a gente pensa, e o cristianismo também não é de base africana? Se Jesus Cristo nasce em Belém de Judá? Se Jesus Cristo nasce em Belém de Judá, né? Porque Judá era a África antes da separação ali do canal Suez. Depois é que vai para o Oriente Médio, enfim. Não há racismo reverso. Porque
não há racismo contra a religião cristã, como tem com as religiões de matriz africana. É verdade. Entendeu? Então, assim, como mulher cristã, eu preciso me aprofundar nesse cristianismo de Cristo Nazareno, de Belém de Judá, para que eu possa dizer a todos, seja de terreiro, seja de qualquer religião que seja, que a fé deles deve ser respeitada, na nossa fé, a fé de cada um precisa ser respeitada. Em nome de um racismo, as religiões de matriz africanas, elas são bastante atacadas. É e verdade. quando a gente vai estudar, por exemplo, existe o pastor Marcos Davi, ele fez uma pesquisa e ele, na pesquisa dele, mostra que a religião mais negra do Brasil é o protestantismo. E uma das religiões bastante branca do Brasil são as religiões de matriz africana, principalmente na região sul. Entende? Mas é porque tem raiz africana, então ela sofre bastante. Então, eu penso que cada um deve ter a sua liberdade, né? Quando você pergunta quais são as conquistas do movimento negro, também é isso. É dizer, por favor, respeite o meu sagrado. Esse é meu sagrado, não mexa no que é meu sagrado. Então, enquanto cristã, eu não quero ser questionada porque sou cristã, porque como mulher preta, porque a minha intimidade é o meu sagrado. Entende? Então, eu também não me sinto no direito de olhar o outro e dizer assim, por que você está aí? É sagrado. Né? Então, eu não creio em racismo reverso. O que você acha, Gi? Foi para a professora, né, assim, com muito respeito, e eu comungo total das suas palavras, professora, e assim, mais uma vez, eu me emociono, de fato, com tudo que a senhora fala, principalmente por ser uma mulher cristã, né, e ter tanto respeito com a religião dos seus, né, porque é uma religião totalmente oriunda de África. Né? Então, as religiões, não é a pauta aqui, as religiões de matriz africana, mas assim, eu sei como é uma religião discriminada, né? Como é uma religião que sofre ataques todos os dias, né? Só pela palavra que não tem por falta de respeito. Uhum. Então, quando a senhora diz assim, respeite o meu sagrado, eu ainda digo mais, respeite o meu ori. Respeite o meu ancestral, respeite. A palavra é respeito. Então, assim, se a gente começar a respeitar o outro, então tudo vai fluir melhor. Tudo vai fluir. Tudo terá confluências. Confluências. E quando como a gente diz Nego Bispo. Brilhantemente. Desculpa, eu fico assim. E quando a gente diz a religião pode não tá mesmo em pauta, mas quem está em pauta são os nossos alunos. E há diversidade de fé, de religião dentro da sala de aula. E eu, enquanto professora, se eu estou ali para os meus alunos, eu devo estar para as suas culturas, para os seus saberes, não é? E aí também perpassa. A escola precisa entender que ali é um espaço de diversidade, é um espaço de pessoas que vêm de suas realidades particulares. Então, às vezes na escola, a gente fica assim pensando, e a Páscoa? Bora comemorar a Páscoa na escola? Mas será que todos os meus alunos celebram a Páscoa? Será que todos eles celebram? Então, como eu vou fazer esse momento de celebração da Páscoa? Porque as escolas ainda também estão muito cristãs. É verdade. Né? Sim. Muito. Então, se tem uma pauta cristã, se tem uma pauta cristã dentro da escola, mas é porque é a maioria. Mas a escola não está para a maioria. A escola está para todos. Não é? E a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Não estou dizendo que não vai comemorar a Páscoa, que não vai, mas eu preciso também ver o meu aluno que está ali. Isso. Né? Conhecer a minha realidade, conhecer a minha realidade, da minha escola. Às vezes a criança não está lá, não quero participar. Não, mas você vai porque vale ponto. Ou isso eu estou fazendo enquanto professor. Não, eu preciso saber por quê. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso na escola, José Guedes. E a gente logo quando eu cheguei na escola, eu fui professora rotativa com os componentes curriculares de arte, ensino religioso e educação física. E aí eu fui conhecer o meu aluno e ele disse, professora Elaine, você é a única que se interessou em saber em quem eu creio, para poder me oferecer algo. Né? E eu ouvi, e ele disse qual era a religião, inclusive eu falei também qual era a minha, né? Porque eu nunca me apresento assim,
mas eu disse qual era a minha e como a gente ia construir o nosso currículo ali para que eu respeitasse a dele e respeitasse e alcançasse a todos, né? E ele participou das aulas, entendendo por que estava participando, né, de tudo. Então, a escola ela precisa estar atenta nessa perspectiva. Sim. Eu, enquanto mulher cristã, evangélica, eu não vou impor lá na sala de aula o que eu creio, porque isso é uma privacidade. Eu entendo religião como privacidade, como sagrado mesmo, é algo muito privado, é íntimo. Né? Mas se eu vou trazer uma intimidade de uma outra, por que eu não posso trazer a intimidade da do outro aluno? É verdade. Né? Isso é diversidade, né? É diversidade. E a escola precisa pensar muito por esse viés. Entende? Eu penso assim. Então, termina entrando aqui no assunto da educação, a questão da religião, de uma visão pequena. Porque, de porque fato, realmente são vários tentáculos, né? Porque nas escolas, gente, nós temos juremeiro, umbandista, candomblessista, católico, protestante. Estão lá na sala de aula de 23 alunos que eu tenho. Estão lá. Mas é só um, Yelane. Você só tem um candomblessista. Sim, mas ele é um sujeito de formação e é meu aluno. É verdade. Eu preciso respeitar, né? E preciso trabalhar de maneira que ele se sinta inserido. Como, por exemplo, Mariana também é uma menina cristã. Mariana precisa ser assistida enquanto menina cristã. Tem a religião. Mariana tem. Cristã católica, Mariana. Cristã protestante. Protestante, evangélica. E Mariana precisa ser alcançada na sala de aula como cristã, protestante e evangélica. Ela precisa ser alcançada. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, sem ser discriminada. É verdade. Né? Como todos os outros. Então, o meu aluno, XXYY, que é candomblessista, por que você está dizendo isso? Porque ele não está aqui, eu pedi permissão para falar, né? Lógico. Se tivesse, também ele precisa ser ouvido e ser atendido e ser acolhido dentro desse espaço escolar. Né? Porque é universal. É universal. E quantos alunos que nós temos espalhados nas nossas escolas que muitas vezes estão de preceito de candomblé e o professor ou a professora ou a equipe escolar não sabe nem o que significa. Às vezes o aluno não pode ir com a farda, com fardamento, não porque ele não quer ou porque ele não está lavado e etc., porque ele está de preceito de candomblé. Existe toda uma indumentária e um período que precisa ser utilizado, aquela vestimenta branca, a professora com certeza conhece. Sim, sim. Então, assim, os alunos precisam estar com as guias, os fios de conta, precisa estar com seus contreguns. Então, tudo isso é educação, tudo isso é mostrar na sala de aula a diversidade que nós temos. Exatamente. Que são os nossos, que são os meus, os seus que trouxeram. Sim. E quando a 10.639 ela não está implementada, tudo isso causa estranheza. É muito estranho. Não é? É muito estranho. Quando a Mariana diz, hoje eu não vou para o lanche, não vou descer, professora, porque eu estou jejuando. Ou não precisa nem dizer, professora, eu não vou descer para lanchar. Ela não precisa me dizer que está no jejum, eu preciso respeitar essa menina. Ela é cristã, como o outro. Então, a escola precisa conhecer, mesmo quando você faz aquela pergunta lá atrás, como trazer a comunidade. Trazer a comunidade é conhecer a comunidade. Eu preciso conhecer essa comunidade para poder atender. Se eu não conheço, eu não atendo, eu não faço as aplicações adequadas. Isso. E ainda adentra a professora na questão da reformulação do currículo em si. Reformulação do currículo. Reformulação do currículo. Então, a gente precisa realmente debater isso e trazer essas discussões, trazer esses diálogos para que a gente tenha realmente uma educação que alcance a todos, uma equidade. Uma equidade. Equidade é exatamente isso. Equidade. É verdade. Então, a gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equidade. Equidade, né? Equidade. E a nossa sala é diversal. É diversal. Por isso que precisa dessa equidade. Equidade. Né? Não é uma escola confessional. Se a escola é confessional, então, né, a escola não é laica. A escola laica, a escola pública é laica. Se eu quero uma escola confessional, eu vou lá e digo, olha, por exemplo, eu sou batista. Se eu tivesse uma escola batista, todo o trabalho lá seria voltado para as minhas doutrinas. Então, é confessional. Então, colocou lá nessa escola sabendo que é confessional. Eu vou confessar tudo aquilo ali. Está de acordo com aqueles dogmas que estão inseridos naquele currículo. Naquele currículo. Então, é confessional.
Mas a escola pública, ela não é confessional, Não ela é laica. Então, eu preciso alcançar. Eu, enquanto mulher cristã, permaneço cristã, mas eu preciso ser profissional dentro desse meu cristianismo, de alcançar essas crianças, de alcançar, enfim. É verdade. Nós temos a última, né? Mário. Mariana, você tem outras professoras que trabalham essa pauta? Tem a professora Amanda, né, que é a nossa professora rotativa de artes, ensino religioso, e ela trabalha muito essa questão da diversidade das religiões, não só das religiões de sala de aulas, mas outras, todas as religiões. Então, porque é importante não a gente conhecer a nossa, mas conhecer todas, a gente ter ciência do que é cada uma daquelas religiões. Então, eu acho um privilégio enorme, tanto a minha professora quanto a minha escola, que trabalha muito sobre isso, que é um assunto muito importante, a gente conhecer não sobre a nossa cultura, não só a nossa religião, mas todas as religiões, todas as culturas. Mariana, eu estou tão impressionada com você. Você já sabe o que você quer ser? Aquela frase, né, que se pergunta muito na escola, o que você quer ser quando crescer? Quando eu era pequena, né, como eu já falei aqui, inclusive, eu queria muito ser professora. Trabalhando em sala de aula também, inclusive na feira de ciências, eu me interesso muito pelo assunto da biomedicina. Na feira de ciências, o meu trabalho foi sobre o envelhecimento da pele, né, sobre essa área, e eu me interesso muito na biomedicina. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E como, inclusive, Gilmar falou, eu posso misturar essas duas coisas, tanto a biomedicina quanto a pedagogia, que também é um assunto que eu gosto muito. Que linda! Fala mais desse trabalho que você fez, Mariana, desse projeto. Como foi para você? Toda a metodologia. Pode falar. A nossa metodologia, primeiro a gente escolheu o tema, e para pensar no tema, a gente discutiu muito assunto de negritudes na sala, a gente sempre discute muito. E para a gente descobrir melhor esse tema, porque é uma curiosidade realmente que muita gente tem, por que a pele negra envelhece mais devagar que a pele branca? Porque a gente sempre vê a pele negra tão jogada, inclusive da professora. Eles me bavam. Mas é verdade. Eu conheço ela há muitos anos e ela tem esse rosto há anos. Não muda, né? Não. Então, a gente... E é muita questão das diferenças, a gente trabalhar essas diferenças, não só pensar como um todo, mas pensar em coisas que a gente só observa durante o dia a dia, mas a gente nunca busca entender por que elas são assim, por como que elas funcionam exatamente. Então, foi muito interessante trabalhar esse projeto. A gente foi para Mossoró recentemente, mês passado, apresentar esse projeto na UFES Expo Center de Mossoró. E foi muito importante a gente trabalhar sobre esse tema, a gente entender sobre isso, porque é entender como a nossa pele, a nossa beleza, ela é importante, ela também é ciência. E que a gente não carrega apenas a nossa beleza, mas a beleza das nossas bisavós, das nossas trisavós, das nossas pentavós. Então, a gente entender que a gente é bonito mesmo com as diferenças. Inclusive, teve um trabalho da minha amiga Ana Lívia, que ela trabalhou sobre as curvaturas dos cabelos. Por que as curvaturas são diferentes? Entendeu? Sobre os cuidados que a gente tem que ter com cada tipo de curvatura. E é muito importante a gente trabalhar sobre esses temas. A gente entender que a gente é diferente, que a gente tem que entender essas diferenças. Gente, que aula é essa? E eu precisei estudar. A gente propôs, estava lá e pensou, vamos fazer um tema geral, a negritude e a ciência. Foi essa, negritude e a ciência. E dividimos a turma em 7 grupos. Não sei quantos grupos, né, Mariana? Dividimos as turmas lá em grupo. E cada grupo pensou algo relacionado à negritude. Como era o nome do seu, Mariana? A cor? Esqueci. O envelhecimento, alguma coisa, como a ciência explica o envelhecimento da pele? Era a pergunta, né? Por trás da cor. Por trás da cor. Por trás da cor. O que há por trás da cor? E aí outros foram para as curvaturas, outros foram para as manifestações culturais do povo negro que ainda resiste, que estão resistentes. Enfim, foram muitos. E aí eu fui estudando, eu dominei
6 dos trabalhos, acho que foram 7. Quando cheguei no trabalho, Mariana, não estava dominando nada. Aí lá fui estudar, precisei estudar, madruguei estudando sobre isso, porque eles foram lá pesquisar sobre melanina, colágeno, gente, e a pedagoga procurando saber tudo isso, né? Precisei estudar bastante para poder orientar esses meninos. E aí, quando já estava bem preparada para orientar, a Mariana me vem com a menina que você foi falar, Mariana. Ruth. Ruth faz o quê? Ela é estudante de farmácia, está se formando em farmácia. Aí a menina me veio com essa menina que estuda farmácia, com os produtos para fazer, e eu, meu Deus, isso não vai dar certo, que a gente vai causar alergia em todo mundo. Ela já tinha pesquisado tudo, a dose, a porcentagem, tudo. Já estava praticamente pronto. Não, já estava pronta. Eu disse, eu acho que eu vou abandonar esse grupo, que eles vão me ajudar. Eles que vão fazer. Gente, eu precisei madrugar com elas. Mas deu certo, inclusive fomos para a feira aqui, né, a regional, depois fomos para Mossoró, e todo mundo ficou muito encantado com o trabalho deles, né, com eles apresentando, com a pesquisa profunda que fizeram, foram para além do que pedir para ser ensino médio mesmo. Eu estou vendo. Você tem quantos anos, Mariana? 11. 11 anos. Gente, eu estou impressionada com Mariana. Imagina a professora na sala de aula. Eu tenho o privilégio de ter essa aluna todos os dias. Mariana, eu perguntei assim para você, né? O que você pensa em ser quando crescer? É futuro, né? Uhum. A gente não sabe como é o nosso futuro. Por mais que a gente faça planos. Aí eu queria perguntar assim para você. O que você quer ser hoje? Hoje eu quero ser uma pessoa que faz e que não espera acontecer. Que não espera que façam por mim. Mas que eu consiga falar o que eu posso fazer para isso melhorar. O que eu posso fazer sem ter que esperar alguém fazer por mim. Então, falar o que... Inclusive, a gente trabalhou um poema, eu não lembro direito. Eva Potiguara. Eva Potiguara. Que ela... A minha voz, o meu lápis fala do que me cala. Então, falar sobre muitas pessoas que são caladas. Então, fazer e falar. Eu quero ser, hoje, uma pessoa de ação, não de espera. Uma pessoa de ação e não de espera. Essa é a minha aluna. Eu professora planeja de madrugada para dar conta dessa aluna. Vocês ouviram eu isso? Estou. Não sei nem o que falar, Mariana, para você, de verdade. Eu fui convidada para falar sobre a temática e estou recebendo uma aula, na verdade. Sim. Então, é um privilégio. É um privilégio para a gente. Gente, Mariana, parabéns. Que você continue assim, sendo essa criança inteligente, estudiosa e maravilhosa. Porque ela une o útil ao agradável. Ela tanto é estudiosa quanto é inteligente. Sim, isso é lindo, né? Sim. E ela traz, o que ela está trazendo é o material que a gente trabalhou, e inclusive fizemos algumas críticas à Ciranda Potiguar, não foi, Mari? A turma toda. Maria não representante da turma. Minha turma é assim, minha gente. Gente, eu preciso conhecer ele está formando pessoas. Gente, eu estou impressionada. Eles são incríveis. Quando surgiu a ideia da cartilha, minha gente, nós vamos trabalhar nessa cartilha em 2 meses, porque até terminar essa aula. Pronto, Mariana traz um texto, traz uma referência da Ciranda Potiguar, que nós nos encantamos, a gente trabalhou, a gente mergulhou profundamente lá no Ciranda Potiguar. E aí a gente desconstruiu, inclusive a gente teve a unidade 3, ou foi a unidade 4, não lembro, acho que é a 4, que é de Câmara Cascudo. A gente foi estudar Câmara Cascudo de Cócoras. E fomos sentar nos quilombos para estudar Câmara Cascudo, porque ele disse coisas lá que a gente não viu lá no quilombo, a gente não viu, ele falou muito da proa. E aí a gente fez uma desconstrução, né, Mariana? E a turma toda, e reescrevemos a unidade 4. A gente reescreveu. Não, lógico, que vendo a potencialidade que foi Câmara Cascudo para o RN, em alguns aspectos, mas também vendo o que ele desconstruiu dos nossos. O que ele desconstruiu dos povos indígenas, quando ele disse, no Rio Grande do Norte não teve indígena. E a gente parou para pensar e disse, e os tapuias? E os paiacus? Os potiguaras. E os potiguaras? Que a Eva Potiguara veio lutar com a gente aí. Quando ela disse, olha, quando me cala, meu lápis escreve.
Então, não adianta querer me calar, não, porque meu corpo vai falar, meu grito vai falar, enfim, eu vou falar. E aí nós estamos aqui falando pelos nossos, né? Mariana vem também, questão indígena, eu indígena também, preta. E aí a gente veio aqui e conversou, sentou cara a cara com Câmara Cascudo e disse assim, olha, vamos rasgar algumas coisas que você está dizendo aí da gente. E nós temos lugar de fala, Sim, e nós podemos dizer e rasgar tudo isso que a Câmara falou. Então, aí a gente tem essa ressalva, ou talvez esse ponto reflexivo, a gente não chama de negativo, mas esse ponto reflexivo do Ciranda Potiguar, né? Uhum. Ó, que bom, vocês trouxeram, mas nós vamos desconstruir isso aí que vocês estão trazendo. Sim, enfim, muito bom. A gente fica de cópora algumas vezes. Pronto, perfeito. Eu também vou começar agora. Aprendendo, né? A gente sempre tem o que aprender, gente. É muito bom esses momentos por isso. A gente, como eu disse, a gente tem uma aula. Essa última pergunta é uma pergunta que às vezes as pessoas pensam que é óbvia. Mas, de acordo com todos os discursos e a militância que a gente viu aqui hoje, a gente percebe que as pessoas não têm o conhecimento, não sabem o significado de conceitos importantes. Então, eu queria perguntar para a Gil o que de fato é racismo. Racismo, isso como você diz, é bem óbvio, né? Mas, assim, racismo, ao meu ver, sem ter o lugar de fala, como eu sempre gosto de referenciar isso, porque eu, de fato, não tenho, eu nunca senti, né, assim, a dor na pele, né, nunca senti essa dor. Então, assim, eu vou resumir isso, essa pergunta, e vou resumir a resposta em racismo, em tudo que for falta de respeito ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro acredita, em todas as suas formas. E queria que a professora falasse mais, porque com toda a sua sabedoria, falar sobre esse tema e responder essa pergunta, porque, assim, eu já, na minha limitação, eu entendo que seja sobre a falta de respeito para com o outro, para que o outro acredite e para que o outro pensa. Mas a senhora, sim, tem realmente um lugar de fala e tem como explorar mais a resposta, professora, com toda a sua licença e permissão. Desafio. Olha, eu penso assim, eu resumo, se é possível resumir racismo. Racismo é negar o outro no que ele é. Então, racismo é negar o meu cabelo, é negar a minha cultura. Racismo é apagar a minha história, né? A história de uma etnia, de um grupo, de um povo, como aqui aconteceu no nosso Brasil, né? Houve um apagamento da cultura indígena, da história indígena e da história afro-brasileira. Houve um apagamento. Quando houve a libertação da escravização, o que mais nos preocupou foi o dia 14. Dia 13 não foi interessante para a gente, não. O problema para a gente foi o dia 14. Para onde iríamos? Isso é um racismo. Isso é racismo, né? Para onde iríamos? Para onde foram os nossos? Depois do dia 13? O dia 13 que você menciona foi o da abolição da escravatura. Sim, então, 13 de maio. O que a gente ia fazer depois? Que é dia 14. Depois. Olha, Elaine, você vai embora. Eu moro aqui com vocês, eu estou aqui, certo? Hoje é dia 13. Agora você vai embora. Para onde? Que reparação foi feita? Então, essa estrutura, né, esse racismo. Então, racismo é você negar o outro, é negar o direito do outro morar, é negar o direito do outro ter segurança, é negar o direito do outro ter educação, é negar o direito do outro. E quem é negado tudo isso? A quem é negado tudo isso? Ao povo preto, aos povos indígenas, né? Ao povo preto é negado tudo isso. Então, por isso que houve aí, por exemplo, o Cortiço, não lembro que Azevedo, eu nem lembro mais, traz muito essa questão. Começa a inchar, as coisas começam a inchar, porque preto vai trazendo o outro, né? A gente tem isso muito de acolher, de trazer para junto. A gente também tem família, né, professoras? Né? A gente tem, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A gente tem alma. Tem alma. E isso foi dito em lei, inclusive no Brasil, que preto não tinha alma. Não tinha alma, não é? Isso mesmo. Não tinha alma, então se não tem alma, vamos fazer o que der e vier. Olha, lá, quando houve essa libertação, a nossa resistência, né, que lutas, que conquistas a gente teve, foi a duras penas as nossas conquistas. Foram as duras penas, há muita luta.
Quando os nossos iam para as rodas de samba, né, tocar, o que disseram? Isso é vadiagem. Aí tem a lei da vadiagem. Uma lei que proibia que eu expressasse a minha fala, que eu expressasse a minha cultura. Eu não podia sair Inclusive, depois do meu trabalho. A capoeira. A lei da vadiagem. Entra na lei da vadiagem. Isso. Né? Codificada no Código Penal. Tá lá, é lei, a lei da vadiagem. O que preto faz é vadio. Né? Enfim, e o próprio Nego Bispo diz assim, mas preto não gosta de trabalhar mesmo não, mas ele não gosta de trabalhar porque ele não quer acumular. Ele quer só viver. Né? Ele quer plantar para comer. Né? Isso ele diz, lógico que a gente gosta do trabalho, ele está falando, mas quando o Nego Bispo ele fala sobre essa questão do trabalho, é quando é aquela expressão, o trabalho dignifica o homem. Não, o que dignifica o homem não é o trabalho, é ele em si. Por si ele é digno de viver, é digno de se alimentar, não é o trabalho. É digno de respeito. É digno de respeito, porque o trabalho não estava para todos. Quando a gente vai ver direitinho, né, em termos de formalizar. Sim. Né, porque se você é um vendedor ambulante, muitas vezes você não é tido como uma pessoa que está ali trabalhando. Até as leis agora está modificando muito, né, a questão de você ser MEI, de você ir. A maioria dos MEIs, você vai perceber aí, são pessoas pretas que não conseguiram entrar na formalidade, enfim. É outro discurso. Professoras, eu vi recentemente um vídeo que viralizou de um trecho de uma novela global. Essa novela se passava na época da escravidão e eles fizeram um trecho que demonstrava o discurso do branco após a abolição da escravatura. Não sei se vocês viram, era até um ator branco que é muito famoso, não recordo o nome dele agora, mas ele dizia assim, né? Foi abolida a escravatura, aí ele chegou para os pretos e dizia assim, olha, a partir de hoje, o tronco foi queimado, a máscara de ferro foi abolida e a porta da senzala vai ficar aberta a partir de hoje. Mas eu só te peço uma coisa, não saia do terreno da minha fazenda. Tipo assim, eles ilustraram essa questão que você está falando, né? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E aí vem o surgimento das favelas, né, professora? E a gente de forma marginalizada, né? De forma marginalizada. A gente até discutiu outro dia na sala de aula, quando eles falavam em senzala. O que é senzala? E eles foram lá construir o conceito de senzala, e aí a pergunta foi, mas as senzalas ainda existem? Não foi, Mari? E a gente chegou aqui à conclusão, Mariana, se as senzalas ainda existem ou não existem? As senzalas existem, mas de uma forma mais atual, digamos assim, uma forma reformulada, entendeu? Então, elas existem, mas de forma diferente, como se eles tivessem modernizado as senzalas. Então, a casa da empregada, sempre é nos fundos, é uma senzala. O quartinho da empregada, né? É uma modernização que fizeram nas senzalas. Então, aí, Mariana, a senzala foi reformulada, né? Reformulada. A gente faz essa releitura, a gente fica de cócoras para ver aquilo ali, né, Mariana? A gente fica de cócoras, a gente vê a partir mesmo dos lugares, território. E aí a gente cita, se a gente tivesse a liberdade de passear mesmo em Pau dos Ferros, nas casas mais ricas, a gente vai encontrar quartinho de empregada. A gente vai encontrar o quartinho da empregada, não é? Onde ela trabalha o dia inteiro na casa e vai para o quartinho da empregada. Mas aí a gente tem uma outra questão que a gente foi e começou a pensar depois disso, a lei das empregadas domésticas. E aí, quando ela passou a ter direito também, ela começou a sair. Os quartinhos das empregadas começaram a desaparecer. Porque ela não pode dormir lá no serviço, porque se vai dormir no serviço tem que ter um aumento disso. Então, aí surge uma nova profissão, que são as diaristas. Porque a partir do momento que nós conquistamos um direito, aí então a gente vai dispensar porque já vai sair caro, né? E aí, de qualquer forma, sempre quer nos apagar. Nos apagar. Então, assim, as senzalas, realmente, elas estão mudando, assim, de cara, mas elas é preciso tomar cuidado porque elas estão por aí. Né? Elas ainda existem. Elas existem, né? De outra roupagem. Numa outra roupagem. Ela foi na própria. Tentaram fazer uma maquiagem. Mas nós, que sentimos na própria pele, a gente vê que aquilo ainda está ali, né? Há uma remuneração, tudo bem. Mas, às vezes, por exemplo,
Essas pessoas não constroem suas próprias famílias, não é? Ou às vezes só tem um fim de semana para visitar e às vezes não, né? Porque ela está lá, enfim. Então... E de vez em quando a gente vê algumas notícias que saem, né, nos portais televisivos de mulheres que foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão, que ficava naquele quartinho da empregada sem receber pelo trabalho dela. Pois bem, aí são as senzalas, né? E a gente precisa ver essa questão com esses olhos, porque se a gente não percebe, não traz essa visão crítica para os nossos alunos, aí eles vão pensar que a escravização já ficou lá e as políticas públicas não nascem. Isso. Então, o que a gente está falando aqui é para que as políticas públicas elas venham nascer, né, e venham perceber esses sujeitos, onde eles estão. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva na sala de aula, né, Mariana? Onde é que estão os corpos pretos? Fazendo o quê? Né? E aí a gente está também na discussão. Nós não queremos mais ser representados por uma mulher negra apresentando o jornal. Nós não queremos apenas ser representados por uma mulher negra sendo médica. Nós queremos ser a médica. Nós queremos ser a jornalista. Nós queremos ser a professora. Então, a gente já não quer mais ser representada. Ah, você me representa, legal, mas eu também quero estar ali. Né? E falamos também, nós precisamos sair de sermos objeto da pesquisa e passar a ser sujeitos da pesquisa. Então, o trabalho que Mariana e o grupo dela fez me despertou isso. Olha, esses meninos não estão mais sendo objetos de pesquisa, eles estão sujeitos da pesquisa. Né? Então, as pessoas... As leis de cotas vieram também para dizer que eu posso ser esse sujeito da pesquisa, não só objeto. Muito obrigada, professora. Gente, nós estamos chegando aos momentos finais, né, do nosso podcast, do nosso DirectCast. Eu gostaria de agradecer, na verdade, eu não sei nem como agradecer a professora Elândia, a aluna Mariana e a nossa querida assessora pedagógica Gilmara, por vocês construírem esse momento tão maravilhoso juntamente com a gente. Eu só posso agradecer, não sei nem de que forma agradecer, mas muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Também quero agradecer ao nosso diretor Marlon, a nossa assistente Caliane e a DIREC, é claro, principalmente a professora e diretora da DIREC, Aparecida. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma lembrancinha para vocês. Gil, você vai ficar com esse. Pega aqui para mim, por favor. Esse? Ah, tá. Antes da gente iniciar, eu acho que eu trouxe essa plantinha para vocês porque ela é uma planta extremamente resiliente. Ela só precisa de água. E ela tá sempre bonita. Resistência. Ela é resistência. Ela tem a identidade dela, ela é resistência. E ela é linda. E ela é perfeita. E ela tem as particularidades dela, assim como vocês. E eu queria agradecer. Tem essa frase aqui que é de Lineker. Para virar feitiço tem que rezar. É uma mulher preta, trans, cantora, atriz maravilhosa que nós temos no Brasil. E esse outro é para a professora Elândia, que essa frase que tem aí também é de Lineker. O amor para mim é tudo. E essa pelúcia, me dê aqui, por favor. Ah, que coisa mimosa. Essa pelúcia é muito linda e especial, que é para nossa querida aluna Mariana. Oh, Mari! Por nada, meus amores, e muito obrigada a todas vocês e a DIREC. E um abraço. Obrigada. Que bom.